Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Esse é o Jornal da Rede Alesp, na cobertura aí, vocês vão saber em casa tudo o que está acontecendo aí, especialmente aí nesse momento de pandemia do coronavírus. E agora o Jornal da Rede Alesp conversa com o Aildo Ferreira, que é secretário de Esportes de São Paulo. Ele nos fala sobre a entrega de protocolos de retorno de diversas modalidades esportivas ao comitê da Covid-19. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Juliane. Bom dia, Daniel. É sempre um prazer estar aqui à disposição de vocês. E, de fato, nós estamos numa semana bastante decisiva aí para o esporte. Nós estamos discutindo junto ao Comitê de Contingência do Covid-19 os protocolos de retomada do esporte. Tanto que hoje na coletiva, ao 12h30, o governador deve anunciar novidades aí para o futebol e para as demais modalidades nós também estamos discutindo e nas próximas semanas, nos próximos dias, também deveremos ter anúncio. Vamos aguardar daqui a pouco a entrevista coletiva do governador. Estamos com muita expectativa positiva, obviamente, com este anúncio de hoje. Esperamos que tenhamos boas notícias para o esporte. Pois é, secretário, todo mundo quer saber, todo paulistano que torce aí, né, por Corinthians, Palmeiras, Santos, tá faltando um, gente, São Paulo. Então, todo mundo que torce para esses 4 grandes e outros times também, quer saber quando é que o Campeonato Paulista volta, se ele volta, né, secretário? Como é que está a perspectiva aí? O que o senhor pode falar para a gente nesse momento? Então, Daniel, a proposta da Federação Paulista de Futebol de protocolo é muito bem elaborado, por sinal, um documento altamente profissional e que visa, nesse primeiro momento, a retomada dos treinamentos, porque os clubes precisam de, no mínimo, 30 dias para trazer de volta o condicionamento físico dos atletas. Então, uma vez sendo anunciado esta semana o retorno aí dos treinamentos, no mínimo, nós temos que aguardar 30 dias para se pensar em uma partida de futebol. Então, se os treinos começarem esta semana ou na semana que vem, vamos ver o que o governador vai anunciar daqui a pouco, aí nós podemos contar desta semana mais 30 dias ou 30 e poucos dias para que a gente possa pensar em alguma partida de futebol. Obviamente que vai acontecer, mas ainda não podemos precisar com exatidão qual seria a data do primeiro jogo do Campeonato Paulista, mas no segundo semestre com certeza vai acontecer sim. E, secretário, como que foi feito o estudo, a elaboração desse plano, né? Vocês receberam tanto dos clubes quanto das modalidades esportivas e seus representantes algumas indicações e depois disso a secretaria faz a análise e repassa ainda para algum outro órgão. Como que funciona para que esse plano seja elaborado e finalizado com todos os critérios sendo respeitados? Perfeitamente. Nós trabalhamos com algumas frentes prioritárias. Por exemplo, uma delas é o futebol, que tomou a iniciativa primeiramente de elaborar um projeto nesse sentido, envolvendo aí toda a sua equipe técnica, seus médicos dos clubes, diversos profissionais, fizeram esse trabalho, nos apresentaram e nós encaminhamos para o Comitê de Contingência, que são os profissionais do governo, os profissionais de saúde, que analisaram e agora vão propor de que forma isso pode acontecer na prática. Outra frente foi a dos clubes sociais e recreativos, tipo Pinheiros, Paulistano, Hebraica, entre outros. Esse protocolo também já está no comitê, sob análise, está sendo tratado com todo carinho, e um outro que envolve as demais modalidades esportivas. Nós começamos a receber aqui na Secretaria Estadual de Esportes uma série de propostas de protocolos de diferentes federações. Quando nós percebemos que isso ia ficar impossível de analisar, porque são centenas de modalidades, nós reunimos todas estas federações
propomos que fosse feita uma comissão e essa comissão ficasse encarregada de elaborar um documento único envolvendo todas as modalidades. E esse documento foi feito, também um trabalho muito profissional, feito a 4 mãos aí por várias federações. Nós recebemos esta proposta de protocolo, também já encaminhamos para o comitê de contingência e nos próximos dias a gente deve ter também novidades para as demais modalidades esportivas. Então, em resumo, foi desta forma que nós tratamos o retorno do esporte no estado de São Paulo. Secretário, você tocou num ponto importante, né, a questão dos clubes sociais e recreativos. Como que está a pandemia para eles? Como eles estão superando esse momento? Eles estão fechados, né? Como que está sendo, como que é desenvolvido o trabalho nesse momento? Então, Juliane, não está fácil para ninguém. Mas o mais importante de tudo, vale ressaltar, que o objetivo principal é salvar vidas. Então, os clubes estão todos fechados aí há cerca de 90 dias, não tem nenhuma atividade, não só os clubes, mas também os próprios do estado de São Paulo. Estou com o Complexo Ibirapuera fechado, a Vila Olímpica Mário Covas, não tem nenhuma atividade desde o começo da pandemia. E só vão ser reabertos assim que o comitê de contingência nos orientar de que forma nós podemos abrir, quais são os protocolos para evitar a disseminação do vírus, quais os cuidados que cada um deve ter para começar a frequentar novamente esses clubes. Nós tivemos ontem, no final da tarde, uma reunião com o presidente do Sindiclube e do sindicato da Associação de Clubes. Foi uma reunião muito boa, muito produtiva, esclarecedora. Eles agora vão montar também uma força-tarefa envolvendo aí os principais clubes do estado de São Paulo, são mais de 1.200 clubes, mas eles vão montar também uma equipe para poder melhorar ainda mais a sua proposta de retorno, a sua proposta de protocolo de retorno. Hoje não tem nenhuma atividade nos clubes. Secretário, prazer, eu sou o Luciano Teixeira, a minha companheira aqui é a Carolina Franca. A gente queria saber do senhor qual que é o impacto da quarentena para atletas, técnicos e toda a indústria do esporte. Olha, o impacto foi significativo. A indústria do esporte está sofrendo, assim como vários setores da sociedade. Não temos como mensurar isso, trazer números, mas sabemos que muitos terão dificuldade de retomada e a gente vai levar um tempo aí para que tudo volte ao normal. Nós esperamos, com toda a ansiedade, que essa pandemia passe logo e que a indústria esportiva possa retomar, os atletas possam retomar os seus treinamentos e que nós possamos ter aí excelentes representantes do Brasil, do estado de São Paulo, na próxima Olimpíada, que ainda está para ser marcada, talvez aconteça o ano que vem. Então, há muitas incertezas. Estamos aguardando a estabilização dos números estatísticos do Covid-19 para que as decisões possam ser tomadas. Secretário, muita gente quer, todo mundo está na quarentena, quer ver esporte, já cansou de ver lá as reprises na televisão. Muita gente quer saber quando é que, por exemplo, o torcedor vai poder voltar ao estádio, para as quadras. Dá para a gente fazer alguma previsão nesse momento? É mais para o final do ano? Como é que o senhor avalia essa questão? Olha, a gente pode fazer subjeções. Não sabemos nada do que vai acontecer nos próximos dias. Tudo vai depender do comportamento do vírus no estado de São Paulo e no Brasil. Nós ainda estamos com números bastante elevados de contaminação, de leitos de UTI ocupados, e nada vai acontecer enquanto nós estivermos sob esse pico da pandemia. Mas as expectativas são boas. Nós acreditamos que até o final do ano, havendo aí uma estabilização
nessa questão da pandemia, nós podemos ter, sim, o retorno das atividades. Esperamos que os jogos comecem a acontecer sem público dentro de 30, 40, no máximo 60 dias. Agora, jogos com público, com aglomeração, acho difícil acontecer num curto espaço de tempo. E, secretária, a gente torce tanto para o fim dessa pandemia, né? E a gente gostaria de saber do senhor qual que é o papel do esporte depois dessa retomada, né? Quando tudo isso passar. Tem essa questão do lado social, né? Não só do entretenimento, o lado recreativo, que ajuda muitas crianças a continuarem nas escolas, por exemplo. Eu queria que você falasse desse papel do esporte. Exatamente. O esporte ele exerce na vida do cidadão um papel importantíssimo, desde a infância, a juventude, quando afasta a criança do convívio com as drogas, afasta a criança das más companhias, prepara a criança para aprender a respeitar o próximo, respeitar os seus limites. Na fase adulta, o esporte contribui para o convívio social, a qualidade de vida e a saúde. Então, nós sabemos da importância do esporte na vida do cidadão e estamos atentos a isso. Nós temos na nossa pasta importantes eventos do nosso calendário que também estão suspensos em função da pandemia, mas nós esperamos retomá-los no segundo semestre. Te dou como exemplo os Jogos Regionais. São jogos tradicionais que nós realizamos todos os anos há mais de 84 anos, ininterruptos, nunca falhou um ano sequer. E agora nós estamos com este evento suspenso. Temos os Jogos da Juventude, Jogos dos Idosos, os Jogos dos Idosos nós já cancelamos, obviamente, porque se tratam de pessoas de alto risco. Os Jogos da Juventude, para esse ano também, nós já cancelamos. Os demais eventos do nosso calendário, nós estamos tendo cuidado de não cancelar, eles permanecem suspensos e estamos observando com muito cuidado e pretendemos retomá-los, porque nós sabemos da importância do esporte na vida destas crianças, na vida destas pessoas. Nós, nos nossos eventos, fazemos chegar o esporte a mais de 300 mil pessoas no estado, são quase todos os municípios envolvidos. Então, nós estamos aguardando com muita expectativa que esta pandemia passe logo e a gente possa retomar os nossos eventos. Secretário, uma curiosidade nossa é como está o setor, né? Como estão os atletas, como estão aí os profissionais do esporte nesse momento de quarentena, o que as pessoas têm passado. Dá um relato aí para a gente de como que os atletas e os profissionais do setor de esporte estão enfrentando a pandemia da Covid-19. Nós temos recebido informações, nós não lidamos diretamente com os atletas, porque esta é uma função das federações, das ligas esportivas, dos clubes, mas as informações que nos chegam dão conta de que os atletas estão carentes da retomada. Eles necessitam que esse período passe logo para que eles possam retomar suas atividades. Muitos deles têm procurado fazer de forma individual o seu melhor. A gente acompanha aí pelas redes sociais, pela imprensa, que muitos atletas têm procurado manter a sua forma, têm procurado encontrar alternativas, mas a nossa intenção é que logo passe a pandemia e que todos possam retomar suas atividades normalmente. Tá certo, eu gostaria de agradecer aí o secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Aildo Ferreira. Muito obrigado, secretário, pelos esclarecimentos. Obrigada. Eu que agradeço a vocês, peço desculpas aí pelo telefone que não para. Imagina, ao vivo é assim mesmo, faz parte, home office é assim mesmo, normal. Eu agradeço a vocês pela oportunidade, estou sempre à disposição, quando precisar é só chamar. Muito obrigado, secretário.
Obrigada, secretário. Esse foi o secretário de Esportes aqui do estado de São Paulo, falando um pouquinho dessa retomada, né, Luciano? Pois é, né? Importantíssimo, né? Esporte é vida, né? Como diz lá o slogan. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o presidente da Embrapa, o Celso Moretti, né? Que vai falar com a gente sobre o agronegócio como propulsor da economia aí pós-Covid-19. Bom dia, Celso. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, uma grande satisfação participar com vocês aqui. Celso, a gente está falando aí de agronegócio, é lógico que o agronegócio ele é o motor da nossa economia, né, de uma maneira geral, principalmente as commodities, a soja, milho, né, o setor não foi tão afetado assim, algumas culturas foram afetadas, né, queria que depois você falasse sobre isso. Mas eu queria que você começasse essa entrevista falando da importância do agronegócio para a retomada do crescimento do Brasil e também para que a economia não caia tanto, né? Sim, eu tenho dito, e aqui a todos que nos acompanham aqui na rede na TV Alesp, né, que o agro brasileiro ele é um dos setores mais competitivos da economia brasileira. E isso porque o Brasil, há já algumas décadas, tomou a decisão de desenvolver uma agricultura, uma pecuária, um setor florestal, que são baseados em ciência. Então, toda a base científica que foi desenvolvida e foi criada para a agricultura brasileira permitiu que esse setor fosse um dos setores mais competitivos da economia brasileira. E, apesar de nós estarmos passando um momento muito difícil, que é esse momento da pandemia, da Covid-19, né, o agro ele não parou. Então, os nossos produtores continuam produzindo, continuam abastecendo, mandando alimentos para as cidades brasileiras. E aqui eu quero fazer um registro de um reconhecimento que nós que estamos nas cidades, eu estou falando aqui de Brasília, da nossa capital, né, mas, enfim, para todos que estão nas cidades, o reconhecimento do trabalho importante que esses produtores fazem de fazer chegar os alimentos aí na mesa de todos os brasileiros e especificamente aí para o que nos ouve no estado de São Paulo. Então, esse setor realmente é um setor extremamente competitivo, que usa tecnologia, e é por isso que o Brasil é um dos líderes na produção de alimentos, fibras e bioenergia em todo o mundo. Pois é, o Brasil é um dos líderes, né, em vários setores, graças ao trabalho de vocês, graças ao trabalho da Embrapa, né? A gente tem uma empresa brasileira aí, como poucos países no mundo, né? Eu não estou tentando lembrar que se tem lá nos Estados Unidos uma empresa como a Embrapa, né, que incentiva, que faz pesquisa, né? Vocês também estão de parabéns nesse momento e vocês são fundamentais, né, para o desenvolvimento do agro brasileiro. Celso, muitos setores estão aí crescendo em tecnologia, né? Então, em muitos setores da economia brasileira, a gente fala que não está mais em 2020, está em 2025, 2028, 2030, graças aí ao desenvolvimento aí de mecanismos tecnológicos, né? Como é que está isso no agro brasileiro, né? O que se evoluiu durante esses meses de quarentena até agora? O que pode se evoluir depois da quarentena? Desde que a pandemia foi declarada lá em 11 de março, nós tomamos a decisão na Embrapa que a Embrapa não pararia, né? Apesar de a maior parte dos nossos trabalhadores, nossos empregados, obviamente em função da necessidade do distanciamento social, eles estarem trabalhando em home office, a Embrapa tem 43 centros de pesquisa em todo o território brasileiro. Só aí no estado de São Paulo, nós temos 5 unidades da Embrapa no estado de São Paulo e nós temos colegas que continuam trabalhando na forma de revezamento, porque nós temos animais, nós temos plantas, enfim, que precisam ali daquele trato diário ou semanal. Nós seguimos desenvolvendo tecnologia. Esse ano, no mês de abril, a Embrapa completou 47 anos de uma trajetória exitosa, de sucesso, e nós disponibilizamos uma série de tecnologias, de lançamentos para o agro brasileiro, para o agro paulista, né? Então, assim, a quantidade de tecnologias, né,
A agricultura digital, né, você mencionou, Luciano, durante a sua pergunta, né, que nós estamos em 2025, 2030, isso é verdade. Né? Hoje, a quantidade de tecnologia, né, a agricultura digital, o agro 4.0, né, o uso de drones, de sensores, de internet das coisas já é uma realidade na agricultura brasileira. E nós conseguimos fazer isso porque, né, a Embrapa, né, mas também as universidades, né, os órgãos de assistência técnica e o setor privado que investe, né, com o apoio, obviamente, do Legislativo Federal, do Legislativo Estadual, né, tem conseguido aportar tecnologia e fazer com que esse setor continue avançando. Celso, a gente está no momento aí de retomada econômica lá na China, né? A China é um importante parceiro comercial nosso. 75% aí das exportações, me corrija se eu estiver errado nesses números, né? E aí a gente tem aí um crescimento da safra, a gente está tendo aí uma boa safra aí de soja, de milho, né? E de outros produtos. Como é que está a produção aí desses principais commodities para exportação? Como é que está aí a venda para mercados? A gente sabe que a venda é muito feita com compras futuras, né? Então, quer dizer, a produção de janeiro do ano que vem, muitas vezes já está vendida lá para o mercado chinês e tal. Dá um panorama para a gente como é que está esse mercado de commodities e qual que é a importância da China nesse momento que eles lá estão retomando as atividades. Eu acho que você colocou bem. A China realmente é um dos maiores, se não o maior parceiro do agro brasileiro, né? Mais de 70% da soja brasileira é exportada para o mercado chinês. Depois de décadas de um crescimento impressionante, o PIB da China, nesse primeiro trimestre, caiu aí quase 7%, 6,8%, e eles, obviamente, viram que precisam prover alimentos, seguir provendo alimentos para uma população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, e isso coincidiu com um momento muito positivo do agro brasileiro, que é essa safra recorde de grãos que nós temos no Brasil, a safra 19/20, né, que nós estamos finalizando aí, finalizamos já a colheita da soja, estamos colhendo, enfim, uma boa parte do milho já colhido também. Nós batemos um recorde esse ano, 251 milhões de toneladas de grãos. Então, só para aqueles que nos acompanham aqui na TV Alesp, né, só para que vocês possam ter uma ideia, somente essa safra de grãos é suficiente para alimentar 1 bilhão de pessoas. Né? A gente fala que só essa safra de grãos alimenta 5 Brasis. Né? E a China, obviamente, tendo em vista a questão da pandemia, do coronavírus e também o problema da peste suína africana, que é uma doença que atingiu a suinocultura da China, eles estão tomando uma série de ações, né, para garantir o abastecimento de alimentos para uma população, como eu disse, já de mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Né? Então, eles estão investindo, os chineses estão investindo também na produção local, estão diversificando a compra dos seus produtos geograficamente, né, e estão também investindo na chamada nova Rota da Seda, né, que é o One Belt, One Road, que é uma iniciativa, né, do presidente Xi Jinping para que a China tenha mais acesso, vamos dizer assim, a produtos da região e diversificando os compradores. O agro brasileiro, como eu disse, está vivendo um momento muito importante e um momento positivo, né, no que diz respeito às exportações. Quando a pandemia do coronavírus chegou, a gente já estava com a safra da soja praticamente toda colhida. Então, é um parceiro importante. Nós observamos também que outros parceiros, como a União Europeia e os Estados Unidos, não houve uma redução significativa da compra de produtos no mercado brasileiro. Então, o agro, que respondia aí aproximadamente por 21%, 22% do PIB brasileiro, nós imaginamos que vai fechar o ano de 2020
respondendo aí por talvez 26%, 27% do PIB brasileiro. Celso, nesse momento de retomada, a nossa perspectiva, você falou aí de super safra, a nossa perspectiva é de que as exportações de commodities, principalmente, aumentem, não só para a China, mas para outros mercados asiáticos. Todo mundo fala, o Brasil vai alimentar o mundo, né? Esse é um ditado, a gente alimenta uma parte do mundo e tal. Eu queria que você falasse do panorama e das perspectivas de crescimento ou não do setor agro aí para esse segundo semestre de 2020 e também para 2021, 2022 aí, como reflexos da pandemia. Essa safra 19 e 20, como eu disse anteriormente, principalmente a safra de grãos, realmente passou por um momento extremamente positivo. Nós ainda estamos vivendo a questão da pandemia, então algumas cadeias elas foram afetadas, principalmente aqui no mercado interno. Então, a gente tem cadeias, como a questão do consumo de café especiais, em função de bares e restaurantes terem fechados, reduziu o consumo de café especiais. Por outro lado, a gente teve um aumento do consumo e da venda de café em supermercados. Eu entendo que, como a produção de alimentos no Brasil, o agro, ela é bastante descentralizada, né? Nós produzimos de Boa Vista, lá em Roraima, que tem produção de soja no lavrado roraimense, até Bagé, no Rio Grande do Sul. Como essa produção no Brasil ela é descentralizada, eu entendo que nós vamos atravessar de forma tranquila essa situação da pandemia que nós vivemos, né? E, mais uma vez, aqui reconhecer o trabalho que os produtores, né, não só os produtores, mas todos que trabalham, inclusive, na cadeia de processamento, nos frigoríficos, no transporte, nos supermercados, né? Eu entendo que nós vamos seguir abastecendo as cidades e vamos seguir produzindo excedentes também, né, para contribuir com a balança comercial brasileira. Então, apesar de todas as dificuldades, eu não vejo grandes problemas da produção e de abastecimento no Brasil. Tem uma questão importante, Celso, que é o acordo dos Estados Unidos com a China, né? A China, pelo acordo feito com os Estados Unidos, a China vai ter que comprar toda a soja dos Estados Unidos, né? Como que isso afeta o Brasil, né, nessa produção de soja, que é o carro-chefe das nossas exportações? Os sinais que nós temos percebido e conversando com especialistas da área de mercado internacional, enfim, sobretudo de commodities, né, é que, por enquanto, o mercado para a soja brasileira, enfim, para os grãos, ele está um mercado firme, né? Então, ainda que, enfim, exista esse acordo firme dos Estados Unidos com a China, ainda que isso esteja sujeito aí a algumas trovoadas no período, vamos dizer assim, nós temos produtores aqui no Cerrado brasileiro, né, de grãos, de soja, de milho também, né, que já tem contratos futuros fechados, né? Então, tem produtores que já fecharam a venda de toda a sua produção da soja que ele vai plantar ainda no segundo semestre. Então, obviamente que esse é um mercado extremamente dinâmico, né, e com a ocorrência, né, de pandemias, né, como aconteceu da peste suína africana, né, nós tivemos com a questão da peste suína africana um aumento de demanda da carne suína brasileira, né? E agora, né, como isso está sendo já resolvido na China, o consumo de farelo de soja também aumentou. Então, é um mercado extremamente dinâmico, mas dentro do nosso conhecimento, por enquanto, é um mercado firme para exportações brasileiras. Para a gente encerrar, uma última pergunta. Fala para a gente das pesquisas, das novidades da Embrapa que estão sendo desenvolvidas agora durante a quarentena. O que a gente tem de novidade aí que você pode anunciar para a gente, da Embrapa? Tá. A Embrapa ela tem uma carteira bastante robusta de projetos, de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, nas suas 43 unidades, né, como eu disse, 5 aí no estado de São Paulo,
E esse ano nós estamos priorizando 4 grandes temas, né? O primeiro tema é a bioeconomia, onde essa economia de base biológica, o uso de bioinsumos para reduzir o uso de pesticidas, de agrotóxicos, enfim, ela tem, enfim, ela é uma das áreas que está sendo priorizadas. Nós lançamos um bioinsumo para aumentar a disponibilidade de fósforo nos solos, o que vai reduzir a importação de fertilizantes pelo Brasil. Então, a bioeconomia é uma das frentes que nós estamos apostando. A agricultura digital, então, o uso de internet das coisas, aplicativos, drones, sensores, é algo que a Embrapa está investindo e nós estamos avançando, né, junto com os produtores, com o agro nesse quesito. A integração lavoura, pecuária e floresta, né, que é você produzir no mesmo local. Você tem uma lavoura, né, você tem ali um componente animal, que é o gado de corte, o gado de leite, um componente florestal, né, que pode ser um eucalipto, pinus, ateca. Então, também é um sistema que nós estamos, uma tecnologia que nós estamos investindo bastante. O Brasil já está aí com mais de 15 milhões de hectares de sistemas integrados. E, por último, a edição genômica, né, que é você utilizar, que a gente chama de tesouras, né, tesouras biotecnológicas para editar o genoma de plantas, de animais, para tornar essas plantas, esses animais mais resistentes a pragas, a doenças e aumentar a competitividade do setor. Então, essas são grandes apostas que a Embrapa está fazendo aqui para 2020 e a Embrapa segue entregando as soluções para a sociedade brasileira. Tá certo, eu gostaria de agradecer ao Celso Moretti, que é presidente da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos e por contar as novidades aqui para a gente no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, a gente sempre fica à disposição, contem com a Embrapa. Um grande abraço. Esse foi o Celso Moretti, presidente da Embrapa, trouxe um assunto super importante, né? Um setor que, felizmente, está em expansão aqui no Brasil, né? É o que salva a nossa economia hoje, é o agro, né? O agro aqui, igual tem lá na propaganda, né? De que o agro é pop e tal. O agro é o que levanta esse país, né? E muita gente, às vezes, não valoriza o agro, né? E ele tem muita importância, ainda mais nesse momento de crise, de pandemia. O agro está sendo e vai ser muito importante para a retomada aí da economia, geração de empregos de uma maneira geral. Bem, a gente prossegue aqui. Um medicamento demonstrou pela primeira vez que aumenta a sobrevida em pacientes com Covid-19. Barato e de fácil acesso, o corticoide dexametasona reduz a mortalidade entre os pacientes mais graves, de acordo com pesquisadores britânicos. De acordo com a pesquisa, a dexametasona reduz as mortes em 1/3 em pacientes sob ventilação artificial. Segundo os pesquisadores, para cada grupo de 8 pacientes submetidos à ventilação artificial, uma morte foi evitada graças ao corticoide. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, celebrou o avanço científico após o anúncio de pesquisadores britânicos sobre o medicamento da família de corticoides que reduz significativamente a mortalidade nos pacientes graves da Covid-19. E em um comunicado, a OMS disse que é o primeiro tratamento comprovado que reduz a mortalidade nos pacientes enfermos de Covid-19 sob assistência de oxigênio ou respirador. Pouco depois do anúncio dos pesquisadores, o governo britânico disse que o tratamento será usado imediatamente para tratar os pacientes afetados. Bem, gente, temos entrevista agora. Temos entrevista. Tá bom. Vamos conversar agora, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Lucas Mazei, que é pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém do Pará. Ele nos fala aí sobre o uso sustentável da floresta e o desmatamento de áreas florestais. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Carolina. Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes da rádio. Vamos começar então a nossa entrevista, Lucas. A gente gostaria de saber que você explicasse também um pouco para o público. Quando a gente fala em uso sustentável da floresta, o que isso significa realmente? Olha, Carolina, para a gente, uso sustentável é a gente ser capaz de fazer a floresta produzir os recursos que a gente tem interesse em utilizar, de forma que a gente mantenha a estrutura dessa floresta, a composição florística,
quer dizer, as espécies dentro dessa floresta, a estrutura dela, diferentes árvores de diferentes tamanhos, e conseguir utilizar o recurso, né? Então, existem formas de utilizar essa floresta, fazê-la produzir, por exemplo, madeira, óleos, frutos, e utilizar isso para a sociedade, seja na construção civil, seja na alimentação. Então, a visão de uso sustentável, ela está muito associada à produção, realmente, né? A produção do bem, para a nossa utilização, e a conservação dessa floresta, a manutenção dela em pé. Lucas, uma prática, né? Até o presidente, eu estava com o presidente da Embrapa agora, não sei se você viu, uma prática que ele citou, que é a ILPF, né? Que é a integração lavoura, pecuária e floresta. É uma prática nossa que está sendo adotada em muitos lugares e que concilia agricultura com pecuária, com preservação da floresta. Como é que está aí essa prática no Pará? Como é que está essa questão aí na Amazônia, de uma maneira geral? Luciano, a gente vem testando o ILPF em diferentes unidades nossas aqui da Amazônia, né? Então, são consórcios que a gente faz entre árvores, normalmente as culturas agrícolas, soja, milho ou a pastagem, né? E tem avançado, tem mostrado bons resultados e a gente continua testando as espécies florestais, principalmente aquelas que a gente tem capacidade de usar no campo, né? Seja, por exemplo, para a gente fazer uma operação de produção de cerca, ou para fazer uma madeira de floresta nativa, por exemplo, as espécies que a gente pode estar testando, como o mogno, o cumaru, que são as espécies nossas, para a produção de madeira no futuro, de frutos, e durante esse crescimento das árvores, está promovendo o sombreamento no gado, um conforto animal também, né? Então, temos avançado bastante, e essa é uma das técnicas que a gente está testando também, né? Estamos apostando como sendo uma das técnicas para conciliar esse segmento florestal dentro das áreas de agricultura, né? E, Lucas, você falou dessa conciliação, né, entre o setor agrícola e também a floresta, né, a manutenção da floresta. Eu queria que você falasse, então, no combate ao desmatamento, se é possível conciliar a extração da madeira, fazer isso de uma forma responsável e, ainda assim, continuar com a manutenção da floresta. Carolina, quando a gente produz, por exemplo, o nosso principal produto que a gente produz na floresta de extrativismo vegetal no Brasil é a madeira, né? A gente produz 11 milhões de metros cúbicos de madeira todo ano. E isso dá uma área manejada, por exemplo, de 380 mil hectares. Essa produção, ela pode ser conciliada diretamente com o uso sustentável. A gente tem ferramentas, tem formas de fazer essa produção e evitar, por exemplo, que a gente faça a supressão da floresta para produzir esse recurso florestal. Então, não existe mais nenhuma forma de você imaginar desmatar uma floresta para fazer uso florestal dessa área, para a produção de madeira, por exemplo. Então, a gente não precisa fazer essa ligação entre o desmatamento, por exemplo, e o uso. A gente já possui essas técnicas são de utilização conhecida e que vem sendo pesquisada já há bastante tempo. Ou seja, a ciência trouxe algumas informações, a gente adaptou também utilizando as informações que a gente viu do manejo feito pelas populações tradicionais. E então nós temos uma tecnologia facilmente conciliável. O desmatamento a gente consegue deixar ele evitar completamente a produção de madeira. Por exemplo. A gente pode fazer tudo isso de forma sustentável. Lucas, eu estava olhando aqui as notícias, né? Quer dizer, o desmatamento da Amazônia completa aí 13 meses seguidos em alta, né? É uma situação que preocupa não só nós brasileiros, mas que preocupa o mundo, né? Já se fala até de boicote aí de empresas, né? Que fazem práticas que não são sustentáveis. Você que está aí no meio da Amazônia, né? Como é que está a situação do desmatamento? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Como é que está a situação aí? O que tem acontecido e como tem sido feito o trabalho de vocês? Luciano, a gente trabalha com manejo florestal, que é essa técnica florestal, né? De produção de forma sustentável da floresta. E o setor produtivo, seja ele empresarial, a gente tem uma produção grande nas nossas concessões florestais de florestas públicas ou produção privada, seja com as cooperativas, associações, a gente está sofrendo muito com o desmatamento. Né? O desmatamento é ilegal e criminoso. O que acontece? O desmatamento ele coloca uma quantidade de madeira muito grande no mercado, uma quantidade de madeira barata
uma oferta grande, com uma diversidade de espécies grande, e ela suprime o preço da madeira muito, ela faz o preço da madeira cair muito. Como é uma atividade legal, ela compete diretamente com o manejo sustentável. Então, a gente está vendo os manejadores aqui na região, seja, a gente já tem relatos, por exemplo, no Acre, seja ali no Baixo Amazonas, na região do Tapajós, já temos muitos relatos de madeira sendo ofertada e atrapalhando essa atividade florestal com o manejo, né? Então, ela impacta fortemente e ela impacta diretamente no manejo florestal. Uma questão que muita gente discute, né, no agro é que é possível crescer, é possível aumentar a produção hoje de produtos como soja, milho, outros produtos aí da agricultura, pecuária também, de uma maneira geral. É possível criar em cima de terras, é possível crescer em cima de terras improdutivas, né? A gente tem muita terra improdutiva hoje, não precisa avançar em cima da floresta, né? O que tem acontecido hoje, né, Carol? Muita gente está desmatando ali, mas a gente tem um enorme potencial de terras improdutivas hoje no Brasil, que é resto de pasto, ou que sofreram queimadas, enfim. O que você tem a falar sobre esse aproveitamento de terras improdutivas? Luciano, perfeito. Esse é o ponto central das discussões que a gente está tendo agora, que é justamente a restauração dessas áreas de pastagem, de agricultura que foram degradadas, né? É um projeto grande que foi feito em parceria entre a Embrapa e o INPE, levantou quase 24 milhões de hectares de áreas que estão abandonadas, né? Que são áreas que foram utilizadas para agricultura e agora elas não estão sendo utilizadas. Então, esse é um grande alvo da pesquisa da Embrapa. A gente, principalmente aqui na região amazônica, várias unidades nossas testam diferentes formas de recuperação dessas áreas degradadas. E esse seria o foco realmente para a gente tentar conciliar esse uso da floresta e com a agricultura, porque a gente vê, mesmo nas associações trapistas, né, empresariais que trabalham aqui na Amazônia, todas elas são bem claras em relação a isso, né? A relação entre o desmatamento não está associada à produção, né? O desmatamento ele realmente está associado a ações ilegais de grilagem, de venda madeira ilegal. Então, assim, a gente realmente, o foco poderia ser na restauração dessas áreas degradadas, que são áreas enormes, extensas, intensificar aquela agricultura nas áreas onde a gente tem capacidade de intensificar com tecnologia, que a gente já dispõe dessa tecnologia, e promover o manejo florestal em áreas de floresta, promover o manejo, controlar esse manejo florestal, auxiliar essas comunidades, as empresas a desenvolver e conseguir colocar esse produto no mercado. E, Lucas, muito importante, muito bacana esses esclarecimentos, porque a gente faz essa associação, né, do desmatamento com essa indústria do segmento madeireiro, né? Então, você explicando aqui para a gente que é possível conciliar as duas coisas, que apenas o desmatamento ilegal, infelizmente, prejudica aqui a nossa floresta. E eu queria que você falasse um pouco agora do setor mais social, assim, né? Além dessa questão empresarial, a tecnologia de manejo, ela é viável aí para as comunidades que vivem ao entorno, na floresta? Carol, a gente tem várias iniciativas e experimentos que foram feitos e que estão funcionando em diferentes Embrapas, né? Seja, por exemplo, no Acre, numa Resex que se chama Casumba Iracema, ou aqui no Pará a gente tem o PDF de Irola Jatobá, que é um assentamento federal, no Tapajós, Resex Verde para Sempre. Nós temos trabalhado com manejo florestal, nesse caso, manejo madeireiro, e em alguns casos a gente também está utilizando manejo, por exemplo, de cipó ambé, cipó titica, e em alguns também produção de óleos. Então, é possível, a gente consegue conciliar essa produção gera renda, traz riqueza para dentro do assentamento, traz riqueza para dentro da Resex. A gente consegue organizar a cadeia produtiva para fazer toda essa produção de forma sustentável. A grande questão continua sendo a oferta muito grande de produtos ilegais. Então, por exemplo, quando a gente consegue articular toda uma comunidade trabalhando junto com ela para ofertar um produto, uma madeira, numa região, se a gente não tem um apoio conjunto de órgãos como o INCRA, que estejam trabalhando junto com a gente, IBAMA, órgãos ambientais estaduais, se existe um desmatamento próximo,
esse desmatamento ele é capaz de ofertar a mesma quantidade, uma quantidade superior de madeira. E o processo de manejo, ele inviabiliza quase na fonte. Então, a gente precisa, sempre que a gente tem uma iniciativa de manejo florestal, a gente precisa ter um Estado forte e junto, atuando. E o que a gente tem visto nesses últimos anos é um desequilíbrio muito grande entre as ações do Estado e realmente as ações de incentivo dessa política de manejo florestal mesmo. Então, as comunidades elas têm sofrido bastante. Nossas equipes, por exemplo, já sofreram ameaças trabalhando em PDS. Então, assim, a situação é bem delicada. A gente precisaria, na verdade, assim, a gente acredita na tecnologia, a tecnologia está disponível, as comunidades utilizam essa tecnologia, então a gente precisa juntar um grupo de pessoas, instituições, as universidades junto com a Embrapa, os produtores, e que a gente consiga fazer uma bacia de produção, uma produção sustentável e mostrar que é possível fazer isso. Mas para isso os órgãos dos estados precisam estar juntos, né? Nós precisamos controlar essa madeira ilegal. Só tipo de exemplo, Carol, a gente gera a cadeia da madeira, madeira de florestas nativas aqui na região amazônica, são 42 mil empregos diretos, indiretos são 60 mil. É uma movimentação muito grande. 1 hectare de floresta movimenta 40, 50 pessoas na produção. Então, ele é uma atividade extremamente importante, extremamente rentável, ela traz renda para as comunidades, né? Lucas, eu estava vendo aqui uma notícia aqui da Deutsche Welle, aqui, da alemã, do portal alemão, né? Está falando o seguinte, que o uso do cadastro ambiental rural, né? Para quem não sabe, o cadastro ambiental rural, o produtor faz uma espécie de uma autodeclaração, mas depois o governo confirma, né? Me corrija se eu estiver errado. Tem gente usando o cadastro ambiental rural para fazer a prática de grilagem, né? Eu estou vendo aqui na matéria, primeiro os fazendeiros identificam as áreas que ainda não têm registro de posse, como terras da União reivindicadas pelos indígenas, e inserem os dados de GPS no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é autodeclaratório, né? Embora o cadastro não gere título de posse, ele está sendo usado para expulsar as pessoas e ocupar as terras. O passo seguinte é conseguir o título de posse. Como é que está essa situação aí? E como é que você vê essa prática de grilagem aí na Amazônia que ficou mais sofisticada? Luciano, o que eu posso trazer para você como exemplo, nesse caso, é alguns exemplos de pesquisa mesmo que a Embrapa tem desenvolvido junto com algumas associações de comunidades, mesmo com algumas empresas, onde no processo de elaboração da pesquisa e de submissão ao órgão ambiental, a gente feito um licenciamento, né, como qualquer outra atividade econômica, um licenciamento pelo órgão ambiental, e nesse processo de checagem do órgão ambiental, ele verifica que existe sobreposição entre os CARs, né, esses cadastros ambientais rurais. Então, isso é um fato, fato que realmente a gente tem enfrentado aqui na região. Existem como ele é um documento declaratório, que após ele é checado pelas secretarias ambientais e pelo Serviço Florestal também, que mantém esse cadastro, num primeiro momento, ele é declaratório. E nessa fase de declaração, a gente tem sofrido bastante com sobreposição de áreas. Isso é uma realidade, tem acontecido também, né? O que a gente tem que ter certeza nessas discussões é que o cadastro ambiental rural, ele é um cadastro ambiental, como o próprio nome diz, né? Ele não pode ter vínculo nenhum com titulação de terra, né? Essa que é a grande questão que foi feita na época do Serviço Florestal Brasileiro, na criação, na discussão disso. Então, mas esse problema é um problema que nós temos enfrentado aqui, mesmo a pesquisa, nós diretamente temos enfrentado esse problema em algumas áreas que nós trabalhamos, de sobreposição. Tá certo, eu gostaria de agradecer o Lucas Mazek, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, lá em Belém do Pará, né? Falou aí sobre o uso sustentável da floresta, deu um panorama para a gente, né? Um assunto super importante, né, Carol? Sim, exatamente. Essa questão, né, de conciliação, a gente, como eu disse, às vezes acredita que o desmatamento tem a ver com essa indústria madeireira, mas se for feita da maneira correta, com responsabilidade, como o Lucas bem lembrou, ela ajuda muito na nossa economia, né? Pois é, a gente tem, Carol, eu estava conversando isso com ele, que a gente tem muitas terras que não estão sendo aproveitadas, terras que não têm floresta e tal. E eles estão fazendo exatamente um trabalho sobre isso. Lucas, muito obrigado aí pela entrevista, viu? Luciano, obrigado. Carolina, obrigado. Bom dia para você e para os ouvintes. Tá certo.
Bem, hoje é o dia do agro aqui, né? Hoje é o dia de falar do agro, né? Falamos com o presidente da Embrapa, com o pesquisador da Embrapa. Bem, um estudo recém-publicado aí pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, oferece novas evidências sobre a eficácia do uso de máscaras para conter a transmissão do novo coronavírus. A pesquisa afirma que apenas o isolamento social não será capaz de impedir futuras ondas de contágio, a menos que seja combinado com a utilização massiva do equipamento de proteção facial. Pois é, a máscara veio para ficar, né, gente? Em um comunicado, o pesquisador de epidemiologia da Universidade de Cambridge e coautor do estudo, Richard Stutt, afirma que a combinação do distanciamento físico e do uso de máscaras pode ser uma alternativa para o retorno das atividades econômicas em meio aí à pandemia. De acordo com o pesquisador, mesmo o acessório de pano, aquele que é produzido em casa, tem eficácia limitada. Pode ser um bom aliado para reduzir drasticamente a taxa de transmissão, se usadas por um número de pessoas suficiente. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores usaram modelos matemáticos dos vários estágios de infecção e da transmissão pelo ar e pelas superfícies. Os especialistas basearam-se na taxa de reprodução do vírus, ou RT, que indica quantas pessoas podem ser contaminadas por quem já tem o vírus. Analisando aí diferentes cenários, combinando o uso das máscaras mais o distanciamento físico indicado, os pesquisadores constataram que se uma pessoa usa máscara sempre que sai em público, isso é 2 vezes mais eficaz para reduzir o RT do que quando alguém usa máscara só depois que tem os sintomas. E o estudo mostrou ainda que se o uso do equipamento for adotado de maneira massiva por pelo menos metade da população rotineiramente, o RT é reduzido para menos de 1, indicativo suficiente para a contenção de uma pandemia. Pois é, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o psicólogo Fred Figner. Ele nos fala aí sobre um fenômeno chamado Síndrome de Cabana. Bom dia, Fred. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigado pelo convite. Fred, para iniciar, você poderia explicar para a gente, para quem está nos assistindo, o que seria essa Síndrome de Cabana? Perfeito. Embora a Síndrome de Cabana não seja, né, um distúrbio psicológico ou uma doença, ela tem aí um fato histórico. Por volta de 1900, percebeu-se um fenômeno psicológico, Síndrome de Cabana, que eram os exploradores, trabalhadores na América do Norte que ficavam muito tempo, né, em isolamento, em confinamento, ou em grupo, ou individualmente, dentro das cabanas. E esse isolamento, né, com o passar do tempo, apresentavam nessas pessoas que passavam um bom tempo isoladas agressividade, irritabilidade, angústia, ansiedade e em depressão. Então, você tem relatos históricos aí que as pessoas que passavam esse grande período, elas tinham um nível de agressividade, o que dificultava depois a reinserção na civilização. O termo americano chamado cabin fever, né, embora não seja considerado uma doença, um distúrbio psicológico, a gente refletir sobre como o impacto desse isolamento acontece de acordo com a percepção e o entendimento de cada um de acordo com a sua realidade. Quais são as claustrofobias ou síndromes, né, de quem pode acometer um indivíduo aí com síndrome de Cabana, Fred? A gente tem percebido que o isolamento vai de acordo com a percepção e o entendimento de cada um. Então, cada um está tendo uma experiência de acordo com o seu isolamento. As pessoas que têm problemas financeiros, que estão se sentindo sozinhas, podem ter um determinado tipo de entendimento. As pessoas que têm condição financeira, que estão aí em outros ambientes, podem ter um outro tipo de entendimento e percepção desse momento. O importante é você ficar atento como está sendo esse isolamento, como está ocorrendo para você, né? Algumas pessoas também vêm apresentando, inclusive, dificuldade de sair de casa. Ou seja, parece que se acostumam a ficar tanto tempo dentro de casa, acabam fazendo compras, interagindo com lives, com programações, acaba tornando a casa o seu ambiente. E depois, para sair de casa também, eu já escutei relatos de pessoas que têm muito medo e insegurança, tanto pela questão do vírus, mas parece que se acostuma e se cria um conforto, né, psicologicamente falando, de ficar e estar se sentindo protegido. Então, um processo como entender o seu momento, respeitar o seu momento, fazer esse processo de readaptação para quem tem dificuldade aí na questão do isolamento, para poder se reinserir de novo na sociedade,
E perceber também se por acaso o meu humor está sendo alterado, se por acaso o meu nível de ansiedade está aumentando, também tem correlação com a pouca energia que a gente está gastando, já que as pessoas que estão isoladas há bastante tempo, elas não se movimentam, não movimentam o seu corpo, o que pode, inclusive, afetar o sono, o que pode gerar aí uma série de pesadelos, e partindo do princípio que a gente está numa pandemia mundial, seriam sintomas naturais, né? A partir do momento que isso se torna algo muito grande, isso acaba atrapalhando o teu cotidiano, acaba impactando de forma, o sofrimento psíquico se torna tamanho, aí é o momento de buscar uma ajuda profissional, uma ajuda de um psicoterapeuta, para poder te dar suporte para passar por esse momento. Perfeito, Fred. E quem tem a síndrome de Cabana, então ela pode acabar relutando, né, contra o fim desse isolamento social. Como os familiares, às vezes as pessoas não conseguem fazer esse autodiagnóstico, mas como os familiares podem também ficar atentos às pessoas que estão nesse convívio nesse momento? Isso. Lembrando que a síndrome de Cabana, esse fenômeno histórico, ele fala da agressividade mesmo de ficar muito tempo isolado, né, e mexer muito no humor. Uma coisa que a gente tem que pensar é que nesse momento a gente tem a vulnerabilidade, né, de emoções, sentimento, comportamental, apoio, né, buscar uma rede de apoio, então pessoas que você possa manter contato virtualmente, que possam te nutrir, possam te estimular, abdicar aí de uma série de canais de comunicação que somente tem notícias negativas, que isso vai gerar mais ansiedade. A rotina é um grande aliado para que a gente consiga manter a organização, tanto de tempo quanto a organização psicológica mesmo. Então, atividades físicas é muito fundamental, porque vai liberar substâncias positivas para o corpo, assim como meditação é uma excelente prática. A gente tem muitos aplicativos, inclusive gratuitamente, para poder gerenciar esses pensamentos. E os familiares que têm aí, pessoas que estão sofrendo bastante com o isolamento, é realmente escutar. A fala, ela alivia a tensão, ela é uma forma terapêutica, então é você oferecer o ombro amigo, acolher a pessoa e sem julgamento, né? São formas que a gente pode fazer sem um conhecimento técnico. Uma outra coisa que ajuda bastante na questão aí do gerenciamento dessa ansiedade, desse medo muitas vezes irracional, é a pessoa também ela ter uma rotina com pelo menos uma atividade física e a prática meditação diária. Isso vai fazer com que ela saia das várias hipóteses que ela cria sobre essa situação. A ansiedade está sempre muito ligada às várias possibilidades futuras e o pensamento de preocupação, mas sim, a meditação ela traz ela para o momento presente, ela consegue concentrar com aqui e agora, e aí não cria tantas possibilidades ou cria tantas ideias, geralmente não positivas em relação a essa situação, em relação a essa pandemia. Fred, eu estava pesquisando aqui na internet, né? Eu lembrei daquela síndrome do isolamento em casa, né? Que é comum lá no Japão, que o pessoal chama de lá de hikomori, né? Tem gente que fica 10 anos dentro do quarto, né, cara? Eu já vi isso em reportagem, né? E tem relação, né? Essa síndrome da cabana com o hikomori? É a mesma coisa? É diferente? A gente tem que pensar que, por exemplo, profissionais que estão como astronautas, né, ou pilotos, então, assim, as pessoas têm preparação para isso, né? Então, elas foram treinadas para poder ficarem isoladas. A gente tem que lembrar também que essa é uma série de testes, uma avaliação psicológica feita constantemente para que esses profissionais possam ter essa função, e eles escolheram estar ali, né? Eles escolheram essa profissão, eles construíram a carreira deles para poder ter esse momento. Para as pessoas que estão agora enfrentando o isolamento, eu vejo de duas formas. Primeiro, o nível de sofrimento desse isolamento, né, psíquico que está ocorrendo, de acordo com o aumento da agressividade, mexe no humor. A gente percebe o relato de vários casais que têm entrado em muitas discussões, parece que está todo mundo muito à flor da pele, e tem pessoas também que vão entender que esse momento é um momento, a minha casa é o lugar mais seguro que eu tenho, então eu consigo fazer tudo aqui de dentro, então para que sair lá para fora? Lembrando que nós somos seres sociais, então algumas das atividades que a gente tem aí ao longo do curso da vida, a gente precisa de sociabilidade, precisa entrar em contato com o mundo lá fora, o próprio tomar banho de sol, a gente tem aí a questão das vitaminas. Então, isso é sempre perceber o equilíbrio entre aquilo que é coerente para preservar a nossa saúde frente à pandemia, mas ao mesmo tempo se perceber e começar a avaliar o teu comportamento frente a esse momento pandêmico. E, Fred, como que pode ser tratada, então, essa síndrome de Cabana, né? A gente não pode forçar ninguém a ter esse contato social. É preciso algum medicamento? Às vezes, só uma terapia auxilia já? Como que a gente pode ajudar essas pessoas?
Ok. Primeiro, eu costumo dizer que a gente busca ajuda psicológica a partir do momento que você não consegue lidar mais com o seu cotidiano, você não consegue mais fazer as coisas que você tem que fazer, e quando o sofrimento psíquico está muito alto, quando o nível de angústia, né, de ansiedade está muito alto. Então, sim, é necessário, é muito importante buscar uma ajuda terapêutica. Para as pessoas que estão, né, tendo sintomas parecidos aí com esse fenômeno psicológico da síndrome de Cabana, é importante que elas também construam um processo de readaptação a sair aí fora de casa. Então, de repente, o primeiro dia eu abro a porta, dou alguns passos, se eu precisar de uma ajuda, uma companhia, tem uma pessoa do meu lado para me acompanhar, daqui a pouco eu vou de uma rua para outra, daqui a pouco eu vou atravesso o bairro, então eu vou readaptando a minha mente, o meu organismo, a minha psique a fazer a inserção aí no ambiente externo, né? Atravessar a porta de casa. E dar o seu tempo, respeitar o seu tempo e entender que da mesma forma que a gente teve todo um processo de adaptação para poder permanecer em casa, para poder ficar isolado de casa, para algumas pessoas, não para todas, você também vai ter o processo de adaptação de fazer de novo aí, sair desse isolamento, desse confinamento. E, Fred, você como psicólogo, eu queria que você desse um panorama sobre o pós-pandemia. A gente não tem esse costume, né, de procurar a ajuda psicológica, às vezes uma terapia, por conta de um preconceito mesmo, né? A gente acredita que só quem está naquele limite que deve procurar alguém. O que você acredita? Que a gente deva, assim, dar mais atenção à saúde mental, e você acredita que a gente vai ter um olhar mais especial para essa área depois da pandemia? Boa pergunta. Até por volta da Segunda Guerra Mundial, né, a psicologia ela ficou um pouco focada na questão de trabalhar com a questão dos distúrbios, do alcoolismo, em relação a das pessoas que vinham dos combates, né? Então, a gente tinha um trabalho, a psicologia foi um trabalho muito grande de conseguir dar suporte àqueles combatentes pós-guerra. De 80 para cá, a gente tem um movimento, inclusive, que chama Psicologia Positiva, que é um conjunto de psicólogos que começam a estudar aquilo que deu certo com o ser humano, o que é felicidade, o que é gratidão, o que é resiliência, né, quais são aspectos da meditação. Então, a psicologia, ela também atua de forma preventiva, orientativa, ela também estuda não só os transtornos, não só as doenças, mas ela estuda também aquilo que deu certo no ser humano. Investir em terapia, investir em saúde mental é uma forma da gente se conhecer, e o autoconhecimento, ele promove, inclusive, escolhas mais assertivas, escolhas mais felizes na nossa vida, né? Enquanto a maioria das escolhas que a gente tem, que não são muitas vezes erradas, é por falta de autoconhecimento. Então, é desconstruir essa ideia que terapia é somente para pessoas que estão em um excesso processo de sofrimento, mas sim a psicoterapia ela pode ser aplicada, inclusive, de forma preventiva, inclusive fazer com que você reconheça os seus principais potenciais, e isso vai te ajudar ao enfrentamento de uma crise. A resiliência, por exemplo, além da questão do enfrentamento das situações difíceis, a resiliência também é aprender com os momentos de dificuldade, aprender com os momentos que exigem aí uma maior atenção. Haja visto que resiliência a gente também vai construindo de acordo com as experiências que a gente vai tendo na vida. Tá certo, eu gostaria de agradecer ao psicólogo Fred Finer, né, que falou aí pra gente sobre um fenômeno chamado Síndrome da Cabana. A gente vai ter mais gente, vai ter cada vez mais gente aí, né, com medo de sair de casa, né, e acabando ter esses males agora são males que vão surgir aí depois da pandemia. Muito obrigado, Fred. Muito obrigada. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a médica Ana Mietzky Moraes, pneumologista e porta-voz do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela nos fala aí sobre a situação dos leitos de UTI no HC. Bom dia, doutora Ana. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Doutora Ana, então, para iniciar a nossa entrevista, como lidar com a crise da pandemia aí no hospital, que é o maior centro de referência do tratamento do coronavírus aqui no nosso estado? Olha, tem sido desafiador, né, para nós como hospital referência para casos graves e complexos, né, da Covid-19, né, e o hospital se mobilizou completamente para poder atender a essa demanda, né, então teve um desafio inicial que foi o da gente configurar o hospital, um dos nossos maiores prédios, para poder atender essa demanda, e agora está sendo de manter a estrutura funcionando, né? Então, é isso que nós estamos fazendo nesse momento.
Doutora Ana, a gente sabe que o Hospital das Clínicas é referência aí no Brasil, na América Latina, né? Então, nesse momento de pandemia, muitas pessoas assustadas. Todo mundo sabe do excelente atendimento do Hospital das Clínicas, né? E atendimento público. Muita gente nessa época acaba procurando vocês, né? Como é que está aí a ocupação de leitos? Como é que está a situação de vocês de atendimentos? Dá um panorama para a gente aí, por favor. Olha, nós aqui disponibilizamos o nosso maior prédio, que é o Instituto Central, inteiro para o atendimento de pacientes da Covid-19, né? Então, nós temos hoje em funcionamento 300 leitos de terapia intensiva, né? 300 leitos de UTI, e nós somos dentro da rede de urgência e emergência pública, né, do Estado de São Paulo. Nós somos aquele hospital que recebe, via essa regulação estadual de urgência e emergência que já funcionava, os casos graves, né? Então, esses nossos 300 leitos, eles permanecem sempre ocupados em sua maior parte, né, assim, acima de 90%, porque nós trazemos dos outros hospitais e de outros locais com menos recursos aqueles casos que têm necessidade desse atendimento mais complexo, né, então os casos mais graves. Então, dentro da nossa missão, dentro do nosso papel como hospital de alta complexidade, é natural que os leitos que a gente abre e consiga disponibilizar, que eles sejam, enfim, ocupados pelos pacientes da Grande São Paulo, né? E, Ana, vocês estão fazendo essa ocupação de leitos de UTI apenas para infectados com Covid-19? Nesse prédio que é dedicado à Covid, sim, nesse momento, né? Então, pacientes suspeitos ou confirmados da Covid-19, a gente recebe nesse prédio. E os outros prédios, os outros institutos do HC, então o Instituto de Cardiologia, né, o INCOR, e o Instituto de Ortopedia, por exemplo, eles ficam dedicados ao atendimento das outras patologias, das outras enfermidades aí que acontecem também, né, que não pararam de acontecer, né? E, Ana, você tem percebido uma diminuição no número da procura dos especialistas, que nem você falou, dessas outras enfermidades? Infelizmente, a gente viu que houve um aumento de número de casos de mortes em casa, né? Bom, em relação às outras enfermidades, eu acho que, de acordo com o que acontece até em literaturas internacionais, aí do que é descrito em grandes crises, né, em grandes pandemias, no momento inicial, essas outras coisas, elas diminuem mesmo, né? Então, por exemplo, o número de acidentes nas ruas, no momento em que você tinha muito pouca circulação de pessoas nas ruas, você reduz o número de acidentes. Então, isso permite que a estrutura hospitalar e do sistema fique em sua maior parte voltada para o atendimento da pandemia, né? E nesse caso da Covid-19. Então, isso não é uma coisa que é diferente do que a gente já viu acontecer em outras ocasiões aí no passado e do que aconteceu e do que acontece no resto do mundo, né? Doutora Ana, 3 meses aí de pandemia, né? Março, abril, maio, agora um pouquinho de junho. Todo mundo fala que esse momento é o momento, todos os médicos que a gente conversa aqui na Rede Alesp falam que esse momento de pandemia é um momento de muito aprendizado, né, para vocês, profissionais de saúde. Isso vai se refletir depois, lá no futuro, em práticas, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco quais são os principais desafios do HC, quais têm sido os principais desafios do HC durante essa pandemia e quais serão os desafios para depois da pandemia. Certo. Olha, eu acho que pegando a linha desses aprendizados que nós tivemos, né? Então, assim, além da parte de criar a estrutura de novos leitos de terapia intensiva, que é sempre muito difícil, né? Então, você ter os equipamentos, os insumos, todos os materiais, medicamentos, os profissionais capacitados, tudo para atuar nesses locais. Então, isso foi e continua sendo desafiador, né? Então, manter essa estrutura funcionando certamente é uma delas. Em paralelo, você tem uma situação em que você precisa, por exemplo, ter uma forma diferente de se comunicar com os familiares dos pacientes, né? Então, a criação de uma estrutura que permitisse fazer, por exemplo, uma comunicação virtual, tanto das equipes médicas com as famílias, quanto dos próprios pacientes com as suas famílias, isso foi bastante desafiador e certamente é um dos aprendizados e um dos legados que nós vamos poder levar aí mais para frente, né? Certamente essa adaptação, que na verdade aconteceu não só no setor de saúde, né, mas em todos os setores, né, da comunicação virtual,
Isso é uma coisa que vai ser definitivamente incorporada ao setor de saúde e à parte hospitalar, né? Mais para frente, o que a gente visualiza, assim, esperamos que com o controle ou a redução do número de casos no estado, no Brasil e no mundo, né? A gente tem uma fase que a gente chama de desmobilização, né? Então, a chegada a esse novo normal, onde as consultas, por exemplo, que foram adiadas um pouquinho, precisaram todas ser remarcadas, os exames, as cirurgias eletivas, né? Então, tudo aquilo que foi deixado um pouquinho para depois vai precisar acontecer, né? Então, essa retomada certamente é o nosso desafio do futuro, esperamos que um futuro próximo, né? Doutora, falando de coronavírus agora, estava vendo uma entrevista com o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, né? O Mandetta estava dizendo que a partir de agosto a gente tem aí uma tendência de queda no número de casos, enfim. Independente dessa declaração dele, queria que a senhora fizesse uma análise aí, né, da Covid. A gente está no momento de pico da pandemia, né? Ontem acho que foram 1.300 mortes no país. Qual que é a previsão, qual que é o prognóstico de vocês, especialistas nessa área, que trabalham diretamente no front aí de enfrentamento da pandemia? O que vai acontecer nos próximos meses? Qual que é a tendência para o resto de junho, julho, agosto? Olha, quando a gente faz esse tipo de análise, eu acho que a gente tem que levar em consideração de que, primeiro, o Brasil é muito grande e muito heterogêneo, tanto na sua estrutura de saúde, quanto em como está sendo a progressão da pandemia em cada local, né? Então, nós temos situações diversas. Por exemplo, a gente sabe que no estado de São Paulo, a gente está no momento em que, aparentemente, houve um achatamento da curva e permanece no chamado platô, né? Então, a gente está com um número alto de casos, mas que também não aumentou, não chegou a ficar um número descontrolado de casos. Então, o sistema de saúde está conseguindo absorver essa demanda que foi criada nesse momento no estado de São Paulo. E mesmo dentro do estado, se a gente pega a Grande São Paulo e o interior, talvez haja situações diferentes, né? Então, é muito heterogêneo, então é difícil a gente analisar um país tão grande como o Brasil em termos de resultados, né? Ou em termos das consequências que isso vai ter em cada local. Certamente, os locais onde há menos estrutura de saúde, que estão tendo picos, né, de epidemia, picos de fato, né? Aquele tão falado pico da pandemia que sobrecarrega o sistema. Acho que a situação vai ser diferente dos locais que estão num chamado platô e onde o sistema está conseguindo absorver essa demanda, né? Pelo que a gente viu nos outros países, tanto aqueles onde houve pico quanto aqueles que conseguiram achatar a curva aí, a gente sabe que em algum momento o número de casos tende a cair expressivamente, né? Então tem um ciclo em que isso ocorra. Então, se a gente imaginar que a gente esteve sempre algumas semanas, né, entre 1 a 2 meses atrás de outros países, como, por exemplo, da Europa e tudo, deve estar chegando por essa época o momento em que o Brasil também passará por uma redução do número de casos, né, e, portanto, do número de óbitos também, né? Então, é isso que a gente espera aí ao longo dos próximos meses. Se isso vai acontecer em julho, meio de julho, final de julho, começo de agosto, é muito difícil de prever a data exata, né? Acho que a gente tem uma expectativa que, em função dos dados que vão sendo vistos aí de casos e de óbitos ao longo do período e por região, a gente vai criando uma expectativa que vai se movimentando, ela é muito dinâmica, né? Que vai se movimentando em função desses dados, né? Então, acho que essa expectativa de que próximo do final de julho, início de agosto, a gente tenda a ver de uma forma muito geral, né? A gente não está falando aqui de um local específico, mas de uma forma muito geral, uma tendência à redução de casos é uma expectativa, eu diria, razoável aí para o que deve acontecer, né? Mas certeza é difícil a gente ter nesse momento, né? Com certeza. Doutora, a gente está no momento aí em que estão sendo relaxadas, né, as medidas de isolamento, né? Os shoppings já estão abrindo e a gente está no pico da pandemia. É o momento, na opinião da senhora, como especialista, é o momento de se relaxar o isolamento social? Como é que a senhora analisa?
Olha, esse relaxamento e tudo, ele também não é heterogêneo, não é homogêneo, né? Ele é diversificado em função de cada região. E dizendo pelo Estado de São Paulo, né, o governo tem se pautado em informações técnicas aí para tomar todas as medidas que têm impacto tanto na economia, né, na parte social, quanto na saúde. Então, assim, estamos como hospital preparados para atender a demanda que houver e enfim, confiando nos dados técnicos que têm pautado todas as decisões do governo do Estado. Perfeito. E, Ana, para finalizar, eu queria que você fizesse um panorama aí dos profissionais da saúde do HC. Se já houve muitos infectados, né? Quantos que estão afastados? Olha, o nosso hospital, a gente começou a fazer uma triagem para qualquer sintoma que pudesse ser relacionado à Covid-19 no começo de março, né? Então, todo profissional que tinha uma síndrome gripal, ele era afastado até que se confirmasse ou descartasse se tratar da Covid-19. Então, acho que isso permitiu que a gente deixasse os profissionais sem ter mais contato entre eles ou até com os pacientes numa situação de possibilidade de ter a Covid-19. Nesse momento, nós temos um contingente que, assim, pouco significativo em termos de número de profissionais afastados por esse caso, né, aguardando a confirmação ou confirmados de Covid-19. Não chega a 2% dos profissionais afastados nesse momento, né? No acumulado, isso também não chegou a passar muito desse número aí acumulado ao longo desse período todo em que foi feito esse olhar muito próximo e voltado para os nossos profissionais, né? Perfeito, que então, bom. Não foi uma coisa que teve um impacto na nossa assistência e na rotina do hospital, não, felizmente, né? Tá certo, eu gostaria de agradecer então a doutora Ana Miettke Moraes, que é pneumologista, porta-voz do Hospital das Clínicas de São Paulo. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutora. Obrigada, Ana. Muito obrigada, bom dia a todos. Bem, já tivemos aí algumas entrevistas, agora vamos para um giro de repórteres aí. Quem será que está do outro lado da linha? Vamos dar um giro informativo via Skype com os nossos repórteres, trazendo mais notícias para o Jornal da Rede Alesp. E quem fala com a gente agora é a repórter Julie Stanzioni. Bom dia, Julie. Bom dia, Carolina Franca, aniversariante do dia. Luciano Teixeira, tudo bem com vocês? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Vamos falar então de tratamento para o coronavírus. Todo mundo espera que a vacina saia o quanto antes, que a gente comece essa vacinação mundial, mas antes disso, cientistas britânicos dizem ter comprovado então aí a primeira droga eficaz para reduzir a mortalidade por Covid-19. A droga está sendo testada nessa grande pesquisa lá no Reino Unido, também na Universidade de Oxford. O medicamento, vou falar devagarzinho para não errar o nome, hein? Dexametasona, em baixa dosagem, é um grande avanço aí na luta contra a Covid-19, segundo esses especialistas lá do Reino Unido. A pesquisa verificou, então, uma redução de 1/3 no risco de mortes para os pacientes que estão internados com a ajuda dos respiradores, então, os pacientes mais graves. Já para os que necessitavam apenas de uma pequena oxigenação, a morte caiu aí em 1/5. Os resultados indicam, claro, que para cada 8 pacientes tratados aí com os respiradores, uma vida seria salva com o uso desse medicamento, dexametasona. Já para os pacientes tratados com oxigênio, o uso da droga seria capaz, então, de salvar uma vida entre 20 e 25. É um grande avanço aí da medicina e também dos cientistas. E segundo os pesquisadores lá do Reino Unido, se essa droga já tivesse sido usada desde o início da pandemia, cerca de 5.000 vidas poderiam ter sido salvas desde o início da pandemia lá no Reino Unido. Então, assim, falando de estatística, Luciano e Carolina, segundo os pesquisadores lá da Universidade de Oxford, reduziria o risco de morte, então, para paciente com os respiradores de 40% para 28%. Então, há uma diminuição aí da
porcentagem de mortalidade. E para os pacientes com oxigênio, uma redução de 25% para 20%. Mas, claro, os pesquisadores lá da Universidade de Oxford, no Reino Unido, fazem um alerta. Os medicamentos, claro, não podem ser tomados pelas pessoas em casa ou sair correndo agora para a farmácia procurar esse medicamento. Não é o caso, é só para pacientes mesmo internados em estado grave. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, também se pronunciou sobre o uso desse medicamento e disse que a dexametasona, né, que pode reduzir aí significativamente a mortalidade pela Covid-19, é um grande avanço científico na luta da pandemia da Covid-19. Então, Luciano e Carolina, a gente vê o quanto a comunidade científica do mundo tem se debruçado, eu sempre digo aqui no Jornal da Rede Alesp sobre essa questão, tem se debruçado aí nas pesquisas, e como também a Universidade de Oxford, lá no Reino Unido, está um passo à frente das outras, até porque semanas atrás a gente falava aqui no Jornal da Rede Alesp também sobre a testagem da vacina, que em Oxford já está ali na fase 3, e que será testada aqui também no Brasil. Isso pela Unifesp vai ajudar também nesse processo, né, Luciano e Carolina? Perfeito, Julie. E que a gente aprenda, né, com a questão da hidroxicloroquina. Houve uma corrida para as farmácias para comprar esse medicamento e a gente viu que não é assim que deve ser, né? A automedicação, ela é muito perigosa. Então, a gente sabe agora desse novo medicamento que a Julie falou que os estudiosos lá da União Europeia estão avaliando. Então, que a gente aguarde realmente o fim dessas pesquisas, né, Luciano? É preciso esperar, né, os testes e tal. A hidroxicloroquina que você falou, ela tem altos efeitos colaterais, né? Não é isso, Julie? É isso mesmo, Luciano. E justamente por isso a Organização Mundial da Saúde diz que a dexametasona ela tem sido usada desde os anos 60 para reduzir algumas doenças, como pacientes com câncer. Então, não pode ter essa corrida também para as farmácias, para as pessoas acharem que com sintomas leves pode ser usado, porque podem ter também, como a hidroxicloroquina, ter aí algumas coisas, enfim, as pessoas podem ter alguns efeitos colaterais aí não previstas. E também porque as pessoas usam esse medicamento, a dexametasona, no mundo, para o uso e para o tratamento do câncer. Então, pode acontecer a mesma coisa que antes, né? Muita gente que usa a hidroxicloroquina para outras doenças ficou naquele momento sem o medicamento por causa dessa corrida maluca das pessoas acharem que estava resolvido com esse medicamento. Então, isso que a Carolina e o Luciano falaram agora é super importante. Tem que esperar mesmo os resultados das pesquisas, meninos. Tá certo. Tem mais alguma notícia pra gente, Julie? Por enquanto, só isso, Luciano. Tá bom, muito obrigado. Essa é a Julie Stanzioni, né? Vamos falar aqui, né? Parabéns para você, o seu aniversário. Muito obrigada, Luciana. Carolina. Quantos anos você está fazendo? Vai. 23. Ah, que delícia, 23 anos. Deixa eu voltar no passado para lembrar meus 23 anos. Vamos continuar aqui, ó. O Carlos César é o novo presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos da Assembleia Legislativa. Eleito por unanimidade, o deputado do PSB será responsável por conduzir as reuniões pelos próximos 2 anos. A comissão tem como objetivo debater e propor soluções para os problemas das regiões metropolitanas do estado de São Paulo. César agradeceu a confiança dos parlamentares. Nós estamos sucedendo aí o deputado Rafa Zimbaldi. Agradeço muito a confiança de vocês. Espero que a gente possa trabalhar e desenvolver cada vez mais aqui, sobretudo as regiões metropolitanas. Sorocaba, que é uma sede metropolitana, e tantas outras regiões metropolitanas que nós temos no estado. Tenho certeza que nós poderemos desenvolver, com a ajuda de vocês, um bom trabalho à frente dessa comissão. O deputado Estevão Galvão, do DEM, do Democratas, né, indicou aí Carlos César para a presidência e ofereceu apoio ao parlamentar no novo mandato. Isso aconteceu, foi uma conquista sua, pelo seu trabalho, pela sua conduta, pela sua forma de trabalhar e também pela sua competência. Eu tenho certeza que você fará um trabalho maravilhoso, brilhante, e eu desejo muito sucesso. E o deputado professor Kenny, do PP,
comentou sobre o papel da Comissão de Assuntos Metropolitanos da Alesp durante a crise do coronavírus. Agora, com a pandemia, né, eu acho que os assuntos metropolitanos, ainda mais com as dificuldades financeiras que todas as regiões passarão, inclusive a Baixada Santista, a qual eu represento, prometo me dedicar mais ainda agora à Comissão de Assuntos Metropolitanos. As reuniões de comissões temáticas da Assembleia Legislativa estão sendo realizadas a partir das 10 da manhã, de segunda a sexta-feira. Você pode assistir as transmissões ao vivo ou o programa gravado no canal do YouTube e no aplicativo aqui da Rede Alesp. Pois é, o aplicativo da Rede Alesp, você vai lá em vídeos, né, e acessa ou ao vivo ou ao gravado. Bem, confira agora o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp, né? Um medicamento demonstrou pela primeira vez que aumenta a sobrevida em pacientes com Covid-19. Barato e de fácil acesso, o corticoide dexametasona reduz a mortalidade entre os pacientes mais graves, de acordo com pesquisadores britânicos. De acordo com a pesquisa, a dexametasona reduz as mortes em 1/3 em pacientes sob ventilação artificial. Eu sempre gosto, Carol, no finalzinho do bloco, igual a gente está aqui agora, da gente comentar o que aconteceu, né? Tanto no primeiro quanto no segundo bloco. Uma coisa que me chamou a atenção foi a questão do desmatamento ali das florestas, né? O pessoal da Embrapa falando um pouco da importância do agro hoje. Tivemos dois especialistas, Tivemos né? o presidente da Embrapa aqui no primeiro bloco falando com a gente, né? Falando sobre os projetos da Embrapa, falando sobre a perspectiva econômica do Brasil com o agro. Falamos aí sobre desmatamento também, né? Na Amazônia, o crime de grilagem, as queimadas que estão acontecendo e projetos lá de integração, como a ILPF, a Integração Lavoura, Floresta, Pecuária, né? Então, assim, a gente teve aí algumas informações bem legais, né? Nesse primeiro bloco. Exatamente. Bem, o Jornal da Rede Alesp informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus faz um breve intervalo. Vamos dar uma paradinha, voltamos em poucos minutos com mais informação para você. Você acompanha Jornal